Oi, pessoal, tudo bem? Bem-vindos ao VZCast, podcast semanal do CRMV-MG, que traz uma nova forma da gente conversar com vocês, trazendo assuntos novos, assuntos interessantes relacionados à medicina veterinária, zootecnia. A gente vai conversar um pouquinho sobre atuação profissional, sobre ética, sobre saúde única, agronegócios, o que tiver de novidade bacana. A gente vai usar esse canal agora para conversar. Então é bom para quando vocês estiverem viajando, estiverem nos carros, quem estiver em casa nos vendo também aí pelo YouTube. Temos uma nova forma de comunicar, uma forma bem legal, descontraída, para trazer informações relevantes para a sociedade, para os médicos veterinários e para os zootecnistas. E hoje estamos com a doutora Regiane Reis, nossa procuradora-geral, para falar um pouquinho aqui sobre processos éticos. Doutora Regiane, seja bem-vinda. Obrigada. Não fica tímida, não. Começa assim, depois fica todo soltinho. Depois a gente melhora. Sexta-feira a gente fez um podcast aqui, começamos assim soltinho, estava todo mundo tímido, quando foi quase 2 horas de conversa. O pessoal ali da produção estava enlouquecido, né? Toda hora alguém passava e dava um tchauzinho pra gente. Doutora Regiane, falar um pouquinho sobre processo ético, mas antes eu queria contar uma coisa interessante que aconteceu comigo, uma visão que eu tive sobre processos éticos, que eu queria compartilhar com os colegas. Eu tive, logo quando eu comecei aqui na presidência, na posse de um conselho regional. E aí, né, na transição ali, o presidente anterior foi mostrar os dados, fazer aquela retrospectiva do conselho e mostrou de uma forma que foi uma forma que ele achou interessante, que o número de processos éticos ele vinha crescendo, né, a abertura de processos éticos naquele conselho e tudo, e mostrou aquilo como se fosse uma situação interessante. E eu lembro, eu estava junto com o professor Rubens, né, a gente comentou, professor Rubens, é legal, né, muitos processos éticos, mas eu acho que quando isso acontece, o número de processos éticos ele aumenta, ele está crescente, é porque muitas vezes a gente não está fazendo o nosso papel de forma adequada, o nosso conselho regional, né? Uma vez que a gente, apesar de ser um órgão fiscalizador, a gente não tem, pelo menos o nosso combinado aqui, a finalidade de punir os colegas, né? Eu lembro muito do Dr. Ribas falando, né, que vale 1000 vezes uma conversa, um acordo, do que um processo. E vamos falar justamente disso hoje, assim. Como é que estão esses processos éticos? O que tem levado aos processos éticos? O que pode ajudar a não as situações não chegarem a um processo ético? É isso que a gente vai conversar um pouquinho, né? Vamos trazer essas informações para os colegas e para a sociedade. Mas, né, apesar de eu não gostar desses números, eu acho que os números elevados são ruins, eu queria que você falasse um pouquinho para a gente. Como é que a gente está hoje de processo ético? Quantos processos nós temos? Quais são as principais causas dos processos éticos? Ok. Então vamos lá, né? Eu vou falar sobre processo ético. Realmente não é um assunto interessante, mas é um assunto que tem que ser abordado. Bem, a cada ano a gente vê um aumento significativo nos processos éticos, no número dos processos éticos. E realmente eu concordo com você, doutor Bruno. A gente olhar, né, a atuação ou a eficácia de um conselho pelo número de processos éticos, eu acho que isso não é bom, né, a gente olhar sob esse aspecto. Porque realmente eu acho que a função do conselho é fiscalizar, concordo, mas se a gente puder atuar de uma maneira preventiva, né, para que esses profissionais sejam bons profissionais e para que a gente não tenha que abrir esses processos éticos, né, para que os profissionais não sofram, para que a sociedade não sofra, eu acho que é muito melhor. Então a gente não mede a eficiência de um conselho pelo número de processos éticos. Não deveria ser assim, né? Então eu acho que o papel dos conselhos é importante, você ter uma atuação preventiva, uma atuação educativa, e também a gente tem aí o papel das faculdades, né? Porque a gente tem que ter a qualidade do ensino, tanto no aspecto técnico, né, no teórico, no técnico, mas também no sentido de ensinar a ética profissional. Então, eu concordo plenamente que a gente não mede a eficiência de um conselho pelo alto número de processos éticos abertos. A gente tem que fiscalizar, sim, é um papel, talvez, principal de um conselho de fiscalização, mas não deve se resumir ao número alto de processos éticos. Mas o fato é que a cada ano o número de processos éticos ele aumenta. Hoje nós estamos com quantos processos rodando aí? No ano passado, nós tivemos
70 processos éticos abertos. Esse ano, nos 6 primeiros meses, nós já estamos com 77. Então, nos 6 primeiros meses de 2023, a gente já tem mais abertos do que o ano passado inteiro. E por que, doutora Jane, você acha que estão abrindo tantos processos éticos assim? O que mudou? O que vem mudando? São os colegas, a sociedade? O que está mudando, assim, para a sua percepção? Eu acho que é a soma disso tudo. Né? Eu acho que, primeiro, aumentou o número de faculdades, então aumenta o número de profissionais. Infelizmente, a gente tem um declínio no ensino, na qualidade do ensino, né? Não estou generalizando, mas a gente tem um declínio na qualidade de ensino, né? O aumento do número de profissionais, o declínio na qualidade do ensino, e você tem também uma sociedade que está cada vez mais exigente com a prestação do serviço que lhe é concedido. Né? Uhum. E a gente tem também, no âmbito da clínica de pequenos animais, a gente tem o animal de estimação cada vez mais importante no seio familiar. Né? Então, a gente tem um animal de estimação hoje como membro da família. Né? A gente vê isso a todo mundo. Então, eu acho que esses fatores todos estão repercutindo para esse aumento dos processos éticos. E será que os colegas, que aí quando a gente trata aí desses animais de companhia, mais para os médicos e médicas veterinárias, né? É que eles não estão atentos a isso, eles não estão, assim, a essa exigência da sociedade, né? E vamos pôr, essa aproximação aí dos animais com as famílias. Os colegas não estão acompanhando isso e não estão enxergando essa importância, né? Não importância, mas essa mudança, não estão dando tanta importância assim para o que eles fazem, assim. O que às vezes eu vejo nos processos éticos é que muitos deles poderiam ter sido evitados, às vezes, com uma boa conversa, sabe? Com a empatia do profissional, né? Dele verdadeiramente se colocar no lugar do tutor. Né? Não naquele momento ali das emoções, que as emoções estão à flor da pele, né? Porque naquele momento realmente é difícil, né, você ter o sangue frio, né, ter a clareza, mas talvez no momento posterior você ter a empatia de se colocar no lugar do tutor. Né? E realmente saber que aquilo ali, muitas vezes, é um membro da família mesmo. Né? Então, eu acho que o que eu vejo é que muitos processos éticos poderiam ter sido evitados. E deixa Agora, só para complementar. Eu sempre falo assim que o profissional, eu não gosto da expressão profissional do futuro, porque parece que é o profissional dali. Não, é o profissional do presente. O profissional do presente hoje, ele tem que ser mais humano, sabe? Em todas as áreas. E eu não sei se é a correria que a gente tem no dia a dia, se é a soma das informações que a gente tem, né? Com esse internet, com esse mundo de informação, né? A remuneração baixa, eu acho que tudo isso traz uma ansiedade muito grande, então a gente acaba meio que desumanizando, né? Então, eu acho que precisa dessa maior empatia, sabe? Mas olha só, quando a gente entra na faculdade veterinária ou de zootecnia, às vezes a gente entra para mexer com um bicho. E a gente entra justamente para não mexer com gente. E aí, nas faculdades, pelo menos nas que eu conheço, as que eu dou aula, que eu já dei aula, que eu estudei, isso não é muito abordado. Onde que a gente pode achar porque eu entendo que a gente pode treinar essa empatia ou essa conversa, essa mediação. Onde que você sugere que a gente possa procurar isso? Vamos pensar. Depois a gente volta lá para o processo ético, mas vamos falar desse relacionamento ali. O profissional do presente, né? Que eu sempre falo, não é o profissional do presente hoje. Ele é cada vez mais exigido, né? Então, além da atualização, além de todas essas questões da matéria que você trabalha, da profissão que você trabalha, você tem que buscar outras coisas, né? Então, essa questão da empatia, da mediação, tudo isso você tem que buscar, né? Felizmente ou infelizmente, é o mercado que a gente está envolvido hoje, né? Você tem que ser multiprofissional, você tem que ser não multiprofissional, mas você tem que ser né? Uma mãe hoje tem que ser a gente tem que ser né? Então, assim, se você for na internet, você tem cursos de longa duração, ou cursos, né, para trabalhar isso.
Né? Eu sei que não é fácil, né? Igual você falou. Vocês vão para a faculdade para lidar com animais, porque eu sei que é difícil lidar com gente. Né? Eu vejo, assim, nos processos éticos, a dificuldade que é lidar com o tutor, né? Porque tem o outro lado também. Não é fácil, eu vejo, né, essa situação. Mas o profissional do presente, ele não pode se limitar só a isso. Eu vou trabalhar só com o animal, eu não quero ver o outro lado. Principalmente na clínica de pequenos animais, né? Quem for optar por isso. Não tem como. O profissional de hoje não tem como, sabe? Porque a gente tem as redes sociais, a gente ficou tudo muito próximo, muito pequeno, sabe? E muito ligado. Então, tem que partir para essas outras situações, né? Para ampliar esse círculo, essa visão profissional. Não pode ficar só naquela questão, eu vou só exercer tecnicamente a minha profissão, que isso é o bastante. Não é. Hoje não é mais. Tem um negócio interessante, né? Recentemente, naquela reunião que nós tivemos com o pessoal do Procon em Uberlândia, né? Que o palestrante falou muito isso, eu não lembro qual artigo do Código de Defesa do Consumidor, se é o 16º, se é o 6º, ele falou, olha, lê esse artigo, se vocês lerem, aplicarem ele, vocês vão prestar o melhor serviço. E aí depois eu peguei para ler, tá até na minha mochila, e assim, resumindo aqui, que deixa bem claro assim, combinado não sai caro. Né? Se combinar, explicar, quanto mais explicado for aquela relação, tudo que vai ser feito, a chance de dar problema é menor, né? São as informações claras, né? Provavelmente o artigo 6º. O artigo 6º, exatamente. Você tem que prestar informações claras ao consumidor, né? No caso vai ser o tutor e tudo mais. Informações claras. Né? Ele deu exemplos muito interessantes. Então, assim, você vai fazer uma cirurgia, vou fazer esses exames vão custar tanto. Mas se não quiser fazer aqui, pode fazer em outro lugar, aceita de outro lugar. Deixar muito claro, assim, para depois o consumidor, né, não se deparar com uma cobrança que ele não concorde, ou com alguma intercorrência que possa acontecer e que não foi explicado, né? Então... E desculpa cortar, mas fala, olha, essa cirurgia, ela traz riscos, né? Risco, inclusive, de vida, ou de morte, né? Não sei como é que vocês falam. Risco de vida. Ou então, se não fizer esse exame, isso pode ser prejudicial para a cirurgia, porque pode mascarar alguma, né? Então, essas informações, elas são importantes. Agora, uma coisa que eu sempre falo também, muitos veterinários, eles acham que, às vezes, você colocar essas coisas no papel, quando eu falo papel, não é hoje digitalizar, né? Mas você colocar isso seria burocratizar. Então, eu acho que o veterinário ele tem que retirar também essa visão de burocracia. Burocracia, gente, é só que não vai te ajudar. Se for um papel ou uma informação inútil. Mas se ela vai te ajudar, se ela pode te ajudar futuramente a evitar demandas, e quando eu falo demanda, é um processo civil de indenização, ou então um processo ético, isso não é burocracia, isso é uma necessidade hoje em dia, sabe? Então, se você tem que fazer um termo, né? Você tem que colocar aquela informação no papel de que o tutor está ciente, né? Então, tudo isso é importante. E, às vezes, eu vejo que muitos veterinários ainda encaram isso como burocracia. Mas eu tenho uma clínica pequena, eu vou ficar pedindo tudo isso para o tutor assinar, né? Precisa. Né? Então, você precisa colocar aquilo ali como uma rotina na sua clínica, no seu consultório, para você estar se precavendo, para você ter uma garantia no futuro. Isso é tão legal, né? Porque, e aí vendo no artigo 6º lá do Código de Defesa do Consumidor, que quando você explica bem, e aí às vezes não é nem só colocar no papel, tem que colocar e explicar. Que aí você acaba prestando um serviço melhor à pessoa, o cliente, o tutor, o responsável, vai entender melhor aquela situação e vai poder opinar, né? E isso acaba protegendo os dois lados, né? Porque o tutor ele vai estar realmente ciente o que vai acontecer ali, quais são os riscos, e isso tem que ser explicado, né? Lembrar que o tutor sempre é leigo, né? Então tem que ser muito bem explicado, não adianta estar só no papel, né? E com uma linguagem fácil, né? Uma linguagem que ele possa entender, porque isso tudo vai deixar ele satisfeito. Sim. Né? Ele não vai se sentir ludibriado, enganado, ele vai estar satisfeito ali. Então isso aí você já é metade do caminho para se evitar essas coisas no futuro. E se acontecer alguma intercorrência depois,
pensando do ponto de vista do colega, aquilo é uma das melhores provas de defesa que ele tem. Né? Com certeza. O prontuário muito bem feito, preenchido, com os termos todos assinados, tudo explicado, né? A ciência do tutor é sempre bom para o colega, né? Isso protege ele muito, assim. E a gente está falando aqui, doutora Regiane, então a área de pequenos é a área que mais aparece nos processos. É a área que mais aparece. Eu diria que hoje a gente tem entre 80% a 85% é a área de clínica, né, clínica de pequenos animais. E tem dentro da área de pequenos animais algum motivo que chama mais atenção, assim? Ou então algum procedimento que chama mais atenção nos processos éticos? Coisa que se destaca, assim, ou é pulverizado? É pulverizado, né? Dentro do clínica, né, de pequenos é pulverizado. A gente tem diversas situações. Mas, assim, todas envolvem o procedimento clínico em geral, né? E aí você tem as relações humanas, que estão ali na base da situação. Né? Então, eu acho que se tivesse uma boa conversa, né, tanto antes quanto depois, talvez aquilo ali poderia ter sido, ou pelo menos a metade poderia ter sido solucionado. Bom, mas então vamos chegar numa situação que não foi solucionada, a conversa não foi boa. Então, as denúncias chegam aqui para a gente. Certo. E quais são as formas que elas chegam aqui? Precisa explicar, assim, o que pode chegar? A gente pode abrir um processo de qualquer forma? Qual que é isso? Assim, até para as pessoas saberem quando que às vezes as pessoas ficam frustradas, né? Mandei para vocês não fizeram nada, né? Então, explica, por favor, quando que funciona, quando que a gente pode abrir o processo ou quando o responsável tem que abrir o processo. Então, vamos lá. O processo ético ele pode ser aberto de duas formas. Ele pode ser aberto quando tem uma denúncia, né? Ou seja, quando uma pessoa, aí a pessoa pode ser, eu digo assim, qualquer pessoa do povo, né? Ou um tutor que recebeu um tratamento, ou uma pessoa que teve conhecimento de um fato. Então, ela vai se dirigir ao conselho, né? Pode ser através do site do conselho, porque vai ter, né, o link para ela poder acessar, ou então encaminhar alguma correspondência, alguma coisa para cá. Então, ela pode ser por meio de denúncia. Agora, essa denúncia, gente, ela tem que estar com alguns critérios, com alguns requisitos, né, mínimos preenchidos. Então, tem que ter um indício de prova, né? Quando eu falo indício, assim, é um mínimo de prova para se abrir esse processo ético. Né, porque vai passar por uma comissão de admissibilidade. Não pode só assim, eu falei, eu disse não disse. Né? Tem que ter alguma coisa. Tem que ter um mínimo de documento, né, para se abrir esse processo ético. Agora, o processo também pode ser aberto por meio de representação de órgãos públicos. Então, Polícia Civil, PROCON, Vigilância Sanitária, né, Ministério Público, o IMA, né? Ministério da Agricultura, né? Então, esses órgãos também podem encaminhar essas representações para cá. E o Conselho também pode abrir, né, processos éticos de ofício. Então, quando o Conselho ele tem conhecimento de algum fato que possa caracterizar uma infração ética, ele também pode, de ofício, abrir esse processo ético. Tá? Agora, só lembrando aqui que a abertura de um processo ético não significa, né, que o profissional ele já cometeu a infração ética. O processo ético ele é aberto justamente para que o profissional, né, ele possa se defender, ele possa apresentar a sua versão dos fatos, né, ele possa apresentar documentos, ele possa apresentar testemunhas e possa apresentar a sua visão. Então, o processo ético ele é um espaço onde as duas partes vão apresentar as suas alegações. Né? Não, que bom que você falou isso, porque às vezes os colegas ficam bravos comigo. Exatamente. Foi você, porque eu que assino, né? Foi você que abriu um processo ético contra mim. E não é, né? E é importante entender que é o momento deles defenderem. Exatamente. Nossa, eu já falei que eu não sou mais convidado para festa, para mais nada. Assim, não me chamam para vou nos lugares, as pessoas olham para mim com a cara meio esquisita, assim, mas não sou eu, né? E é justamente o momento deles apresentarem as suas defesas, né? Mostrar a sua versão, né? E mostrar, esclarecer os fatos. É tão interessante porque às vezes chega a denúncia aqui e aí a gente faz a leitura da denúncia, né? Eu faço a leitura e tudo. E aí eu olho a denúncia e falo, meu Deus, que coisa absurda, né? Isso que aconteceu, assim, eu lembro, né? Que coisa absurda isso que aconteceu, nossa, beleza. Aí quando vem a defesa, que ou seja, é o outro lado, né? Eu olho a defesa e falo, meu Deus, mas não é nada disso que aconteceu.
Né? Então, se você tem uma outra visão, você tem, né, uma outra versão, você tem o outro lado com as outras provas. Né? E aí, só para complementar, que aí, né, quem está assistindo pode se perguntar, mas quem vai julgar o processo ético? Né? Porque você tem ali as duas partes totalmente diferentes, contraditórias, né? Os dois lados, com provas, testemunhas, com visões diferentes do fato. Né? Então, quem que vai julgar essa situação? São profissionais que compõem o plenário, né, que foram eleitos, que não recebem nada, que estão aqui por amor à profissão, né, que querem aprimorar essa profissão, né, que querem por amor mesmo. Então, são profissionais, são veterinários, zootecnistas, que conhecem a profissão, que são professores de diversas áreas, ou, né, que integram o ministério, são profissionais que conhecem a profissão. Então, são esses profissionais que vão analisar esses pontos e contrapontos aí, essas provas, e que vão dar, né, um entendimento sobre aquela situação. Então, não sou eu, não é a pessoa do Dr. Bruno, não. É um colegiado, né, é um grupo de pessoas que foi eleito, né, que está aqui transitoriamente, né, que vai cumprir esse mandato e que vai julgar aquela situação e vai dizer, olha, quem tem razão nesse aspecto X é ou o denunciante ou o denunciado. E isso é muito interessante, né, doutora Regina? Porque quando a gente vai montar uma chapa para concorrer ao conselho, e aí a gente tem que escolher ali as pessoas, os colegas que vão compor conosco, esse é um ponto de grande preocupação, porque na hora de fazer os julgamentos tem que ser pessoas que ao mesmo tempo tenham experiência de vida, né, tem que ter uma experiência profissional. Não é só aquela, vou convidar um colega que é um colega que está há muito tempo no mercado, um colega que não, tem que ser um colega que tem uma visão, uma percepção de vida importante, que conheça muita coisa, e tem que ser um colega que se mantenha atualizado, né? Então é difícil escolher, né? E isso, porque às vezes as pessoas vão montar uma chapa para o conselho, legal, mas tem que pensar que quem vai julgar os processos éticos tem que ter essa experiência, né? Não dá para a gente pensar num conselho que não tem ali um time de conselheiros sem essa expertise, né? Tem que ter assim, doutores realmente que conheçam isso tudo. Isso é muito importante na hora da gente compor. Porque você tem que ter o lado técnico dos conselheiros, mas você tem que ter esse lado humano, essa responsabilidade também, porque ali você vai estar colocando penalidade na vida das pessoas, né? É como um juiz, você está julgando, né, a vida profissional Sim, a vida profissional muitas vezes é a própria vida pessoal. A pessoa dedica só a medicina veterinária, a zootecnia, e a gente tem que pensar muito nisso, né? Tem que pensar nos dois lados. Os julgamentos, processos éticos, quem já acompanhou, né, doutora Regina, sabe, assim, o trâmite do processo é muito mais penoso do que a própria pena, né? Muitas vezes os colegas são absolvidos, né? A pena a denúncia é arquivada, tem um arquivamento, mas aquele trâmite de apresentar a defesa, as oitivas, isso é muito desgastante, né? Muito desgastante. Quantos colegas já choraram com a gente, né, doutora Regina? Isso E só é bom a gente né, ressaltar isso, que a penalidade ela tem um caráter também pedagógico, né? É importante deixar isso ressaltado aqui. Que o conselho ele não quer punir, né? Sair punindo todos os profissionais. Né? A intenção aqui não é essa, punir por punir. Né? A intenção, o objetivo maior é justamente ter esse caráter pedagógico, né? Para que aquele profissional no futuro não cometa esses erros ou os mesmos erros, né? Para que ele tenha um cuidado redobrado no exercício da profissão. Porque a profissão, ela é o ganha-pão daquele profissional, mas aquela profissão ela é prestada para a sociedade. Então, assim, eu acho que o caráter, o objetivo maior do processo ético é esse, é o caráter pedagógico. Às vezes, igual você falou, ele vai ser absolvido, mas só o fato dele responder ao processo ético, aquilo ali já é tão desgastante emocionalmente, financeiramente, em todos os aspectos, que aquilo ali vai fazer com que ele, no futuro, tenha esse cuidado, né, de exercer a sua profissão com muito mais diligência mesmo, né? Então esse acho que seria o objetivo maior do processo ético. Né? Legal. Outra coisa, doutora Regina, pedir uma ajuda sua. Às vezes eu fico tentando explicar para os colegas, às vezes eu fico tentando fazer paralelos
né, com a justiça comum ou a justiça penal com os processos éticos. E aí eu te pedi para explicar, mas fazendo esse paralelo, assim, quais são os passos do processo ético, né? Que tem o momento da instrução, da apresentação das alegações, comparando, por exemplo, não sei, acho que mais se assemelha à justiça penal, né? Sim. Dependendo da fase, né? Dependendo da fase. Tenta fazer esse paralelo para a gente, para explicar para o colega entender como é que é esse passo a passo, para depois também não se surpreender, né? E só desculpa antes de passar, porque tem meu co-orientador do mestrado, o doutor Eduardo Tavares, médico, ele fala assim, olha, não preocupe se você vai ser processado, não, preocupa quando você vai ser processado. Isso na medicina ele já falava, e hoje eu mudei um pouquinho, eu falo assim, preocupa como que você vai ser processado, né? Mas dá essa... tenta fazer esse paralelo, assim, para os colegas conseguirem entender um pouquinho. Vou tentar. Bem, vou tentar não ser muito prolixo, né? Porque a gente que trabalha no direito, a gente fala um pouquinho demais, né? Mas vou tentar resumir. A gente tem 3 esferas. A gente tem a esfera civil, a esfera penal e a esfera administrativa. Na esfera civil, né, normalmente, para essas situações aqui, né, a gente teria as ações de indenização, né, que normalmente envolvem dinheiro, né, ressarcimento. Na esfera penal, a gente tem as contravenções, a gente tem, no caso do veterinário, né, a gente tem os crimes ambientais, maus tratos e tudo mais. E na esfera administrativa a gente teria os processos éticos, né? Estou dando exemplos aqui, tá? Não são só esses, mas estou dando exemplos. Bem, como seria o processo ético profissional, que é um processo administrativo? Administrativo porque ele corre aqui dentro, né? Corre dentro dessa esfera administrativa que é o conselho. Então, você vai ter a denúncia, né? Essa denúncia pode ser feita por qualquer um, como eu já falei, ou o processo ético pode ser aberto, né, de ofício também. Aí vai ser instaurado um processo. Esse processo foi instaurado. O denunciado, que é o profissional, vai receber essa citação, né, vai receber esse comunicado de que foi aberto um processo ético. Então, ele terá um prazo para a defesa, né, dentro dessa defesa, ele vai colocar os seus argumentos, o seu ponto de vista, as suas provas e vai apresentar um rol de testemunha. Essas testemunhas vão dizer o que sabem sobre o fato. E vai ser marcado, então, uma audiência, né? Essa audiência a gente chama de audiência de instrução. Então, até agora, a gente tem um paralelo, né? Tanto com o processo civil quanto o processo penal, que é a apresentação de defesa, a apresentação de rol de testemunhas, né? E audiência de instrução. A audiência de instrução, eu sempre fico... que aí quando vai para a justiça penal, parece que é aquele momento que tem um contato com o delegado, né? Ou seria anterior a isso? É anterior. É porque na penal você é um pouco diferente, porque tem a parte prévia, né? Porque você tem a coleta de dados, que seria da delegacia, digamos assim. Né? Da investigação. E aí, da investigação. E aí, depois de coletar os dados, é que o delegado vai oferecer a denúncia para a abertura da ação penal. Então, o processo penal ele é um pouco diferente. Ele teria essas duas partes separadas. Mas o momento da instrução também acontece no processo penal? No penal também acontece. Só que aqui é junto. Né? Aqui a instrução é dentro do mesmo processo ético. Tá? Então, a gente tem dentro do mesmo processo ético, só que é feito por 2 pessoas distintas, 2 conselheiros distintos. Então, a gente vai ter o conselheiro instrutor, que vai ser o responsável por essa coleta de provas, e depois, na hora do julgamento, você vai ter o relatório do conselheiro relator. Tá? Mas é muito importante que, se algum profissional receber esse comunicado em casa, né, de que foi instaurado um processo ético, que ele dê atenção a isso. Né? Porque, infelizmente, a gente vê alguns profissionais que recebem, né, esse comunicado que não dão atenção, não apresentam defesa, ou então apresentam, né, porque acham assim, isso aqui não vai dar em nada. Mas nada é tão ruim que não possa piorar, que né? Não possa piorar. Porque tem até quando a gente tem a formação do voto lá, aquela situação do agravante e do atenuante, né? Se o colega colaborar e seguir todos os passos, ele vai ter muito um atenuante. Uma redução, né, da gravidade da penalidade. E é automático, né? É automático, pelo menos no primeiro processo ético, né? E então, nessa fase de instrução, você tem, né, essa audiência que você vai poder dar o seu depoimento e colocar essas testemunhas.
E aí, então, depois ela termina com as alegações finais e com o relatório do conselheiro instrutor. Depois, então, vai ser nomeado um relator, um conselheiro relator, que vai elaborar o seu voto, e aí, então, é marcada uma sessão de julgamento. Essa sessão de julgamento, ela é uma sessão solene, né? Então, vai ser designado um dia, o plenário vai se reunir, então, os demais conselheiros estarão presentes, e aí, nesse dia dessa sessão de julgamento, a parte, né, que é o denunciante, as partes, né, denunciante e denunciado, poderão fazer sua sustentação oral. Ou ela mesma, a parte, ou então por meio do seu advogado, se a pessoa quiser, porque advogado aí não, na esfera administrativa não é obrigatório, tá? Então a parte vai ter 15 minutos para apresentar as suas razões, os principais pontos ali que ela quiser ressaltar. Então é uma situação solene, né? Solene que eu falo assim, formal, e ela vai poder apresentar suas razões para os conselheiros. E aí, então, depois dessa apresentação dessas razões, desses principais pontos, os conselheiros vão votar, né? Que são esses profissionais que a gente já falou que foram eleitos. Então, assim, resumidamente, é esse o trâmite do processo ético. Então, é importante ressaltar, né, dessa formalidade, porque às vezes os colegas não dão importância e isso pode trazer repercussões em outras esferas, né? Como você explicou, esfera civil, penal, né? A partir do momento como a sociedade está muito exigente, né, os animais são muito importantes, a gente tem que ter sempre muito cuidado com isso. Só completando aqui, a gente tem essa sessão, ela é gravada, né? Então, e a gente já tem diversas situações em que o denunciante, ou às vezes até o denunciado mesmo, utiliza essa gravação nas outras esferas, né? Então, pode utilizar essa gravação, esse julgamento na esfera civil, por exemplo, numa ação de indenização. Ou então o Ministério Público pode solicitar essa gravação numa eventual ação penal por maus tratos, por exemplo, ou por crimes ambientais. Né? Então, é importante realmente o profissional levar a sério aquilo ali. Sim, é muito importante. E aí, doutora Jane, você tinha falado da questão da proteção do colega, da conversa, né? De orientar, explicar e tudo. Além desse conhecimento aí, vamos falar dessas habilidades aí interpessoais, o que é mais importante para o colega saber quando ele está estudando, né? Ou medicina veterinária ou zootecnia, na sua formação, para evitar problemas aqui no conselho, assim? O que você sugeriria, assim? Eu estou vendo aqui dentro dos nossos levantamentos, das nossas perguntas aqui, essa questão às vezes o colega alega que não conhece as normas. Ele pode alegar que não conhece as normas e por isso ele cometeu um erro? Não, isso não é admitido, assim. Ninguém, né? Aí eu falo ninguém, não é só médico veterinário, não é só zootecnista. Nenhum cidadão brasileiro, nenhum profissional pode se eximir, né, da sua responsabilidade, seja ela penal, civil ou ética. Ninguém pode se eximir das suas responsabilidades, né, alegando que desconhece a lei. Né? Isso é um princípio de direito civil que a gente tem. Então, ninguém pode se eximir de um crime alegando que desconhece a lei. Senão seria muito bom, né? Eu fiz isso que eu não conheço a lei. Não sabia que podia ultrapassar o Exatamente, sinal, né? Eu não sabia, né? Aí eu cometi esse crime, mas eu não sabia. Então, isso é impensável, isso não é admitido no nosso ordenamento jurídico, no nosso país, né? Estou falando, não conheço os outros, mas acredito que nos outros também não, né? Então, isso é impensável. Então, aquelas disciplinas de deontologia que o pessoal não dá muita importância, passem a dar, né? Passem a dar. Né? E é isso, assim, a sugestão que eu faço é, a gente tem um mundo aí na nossa frente, né? De fácil acesso. Então, eu não estou falando para vocês decorarem, né? Mas leem, saibam pelo menos onde está a fonte. Você tem o código de ética. Exatamente, né? Você tem o código de ética ali, então pelo menos saibam-se obrigações, deveres. Vocês têm direitos também, né? No código de ética também tem direitos, né? Direitos do profissional, mas saibam quais são as obrigações, deveres, né? Formalizem, né? Documentem aquilo que for mais importante. E se tudo der errado, doutora Regiane, o que pode acontecer com o colega quando, depois, né, de uma denúncia, abertura do processo ético, ele for apenado? Assim, o que pode acontecer com o colega? Porque a gente vê, né, nas denúncias, muitas vezes os tutores querem a cassação do colega. Cassação é um negócio que acontece, assim,
É frequente, não é frequente? Como é que é essa questão dessas penas aí? É engraçado, né? É bom você ter falado isso, porque assim, é até engraçado mesmo. Muitas vezes os tutores fazem a denúncia e eles querem realmente a cassação. O pedido que eles fazem é de cassação, porque eles entendem que aquela situação é inconcebível e pedem realmente a cassação, né? Que é a penalidade mais grave, né? Mais drástica de todas, que é você retirar o direito ao exercício profissional, né? Daquele cidadão que estudou, que se habilitou para exercer aquela profissão. E o tutor acha que aquilo ali já tem que ser a cassação do exercício profissional. Só que a cassação é a mais grave de todas, né? E a gente tem, de acordo com o Código de Ética e de acordo com a Lei 5.517, nós temos 5 penalidades, né? Porque nós temos infrações que vão de levíssimas às infrações graves, né? Então nós temos essa gradação aí. E para a gente aplicar uma penalidade, quando eu falo a gente, né, para o conselho aplicar uma penalidade, ele tem que seguir essa gradação, né? Ele não vai já na mais grave, a não ser que o caso seja, assim, extremo, né? Mas, assim, a regra é observar isso, é sempre ir da menos grave para as mais graves, né? Então, nós temos 5, nós temos a advertência, depois, censura confidencial, censura pública, a suspensão do exercício profissional até 90 dias e depois a cassação. Né? Então, a cassação, ela é mais rara. Ela não vai acontecer assim sempre. Né? Nós temos poucos casos de cassação ainda. Né? E uma dúvida, doutora Regiane, a cassação, ela pode ser já definida pelo Conselho Regional ou ela vai ser num grau recursal lá no Conselho Federal? Sim, o Conselho Regional ele pode determinar a cassação, mas ele tem que ser referendado pelo Conselho Federal. Então, o que é isso? A cassação só vai valer se o Conselho Federal confirmar. Então, não é um ato isolado do regional. O Conselho Federal tem que confirmar. Justamente pela gravidade da situação, o Conselho Federal, em grau, né, recursal, tem que confirmar aquela situação. E nessas penas, né, doutora Regina, a gente vê muitas vezes os colegas falando, mas não vai dar em nada o processo no conselho. Mas os dois primeiros degraus aí, né, a advertência, que é confidencial, e a censura confidencial, são realmente confidenciais, né? E o rito do processo legal, né, da presunção de inocência, não expor os colegas, né, do sigilo, né? E isso passa muitas vezes a impressão que não acontece nada, mas acontece muito, né? E é importante, gente, porque aquele profissional que ficar, né, por exemplo, a advertência e a censura confidencial, como o doutor Bruno falou, elas vão ficar internamente, né? Esse registro dessa penalidade vai ficar internamente porque não é público. A penalidade ela não é pública, mas ela vai ficar nos registros do profissional. Agora, se esse profissional vir a responder um novo processo ético, ele já não é mais, digamos assim, primário, né? Vamos utilizar uma expressão lá do direito penal, ele já não é mais primário, então ele vai ser reincidente. E aí essa situação vai servir como agravante. Então a penalidade dele, nesse segundo processo ético que ele vai responder, já vai ser mais grave, porque ele já tem um processo ético anterior e já tem uma penalidade anterior. Então não vou responder porque não vai dar em nada, vai ser só uma advertênciazinha. Não pense assim. Né? Porque isso vai ficar registrado no prontuário dele, embora não tenha sido uma penalidade pública, aquilo ali vai ficar registrado e num eventual processo ético posterior, isso vai ser considerado um agravante, né? Para a segunda penalidade. Tá? Mas é muito interessante os processos que eu já tive a oportunidade de acompanhar, que felizmente, né, grande parte dos colegas, quando acontece um erro, realmente foi por algum descuido e se preocupam realmente em corrigir. Aqueles colegas que são relapsos e tudo são poucos, né? Ainda bem. Né? Isso é realmente muito, muito bom, que eles realmente vão tomar mais cuidado. E os que são descuidados não são tantos assim, que não dão tanta importância, né? Ainda bem. Ainda bem. Mas o processo ético é uma situação que para a gente é muito ruim. Né, aqui no conselho, toda vez que tem que chegar um processo ético, a gente tem que julgar, é muito ruim.
mas faz parte do nosso papel, né? Está na nossa lei, né? Está na 5.517, na 5.550, a gente não tem como correr desses. E disso tudo que você falou, né, doutora Regiane, essa questão da conversa, de estar prestando atenção nas nossas responsabilidades, né? Cada vez mais a medicina veterinária e a zootecnia são importantes para a sociedade, desde o fornecimento de alimentos, desde o cuidado com os animais. Isso acaba trazendo muita responsabilidade. Então, tudo que o colega faz, ele tem um risco por trás, né? A gente tem que tomar bastante cuidado com isso. Quanto maior a necessidade da sociedade, quanto maior a visibilidade, maior a responsabilidade e maior a cobrança, né? Então é isso que está acontecendo. Né? Então, assim, eu acho que a importância do veterinário, né? Embora o veterinário não esteja sendo remunerado da mesma forma, né? Mas a gente está assistindo isso, a importância está aumentando, a necessidade, principalmente dos clínicos, né? Mas a cobrança está vindo do mesmo jeito. Então, aí, eu sei que a gente está com o tempo estourado, mas você também chamou atenção num ponto que a gente vê muitas vezes, né? Os colegas que fazem trabalhos voluntários, ou os colegas que fazem trabalho a baixo custo, né? Para realmente ajudar, principalmente a população de cães e gatos que estão aí em grande número e tudo, às vezes eles buscam até mesmo uma salvaguarda para possíveis intercorrências, mas não é possível, né? Então, se você quer fazer realmente um serviço voluntário, uma coisa assim, tem que saber que os cuidados têm que ser redobrados. Bom ter tocado nesse assunto, né? Porque a gente tem processos éticos aqui também, de profissionais que foram ajudar, né, digamos assim, e que também receberam, e também foram objeto de denúncias, e também a gente tem que abrir o processo ético da mesma forma, né? Então também esses profissionais que vão fazer, né, esses trabalhos voluntários também tem que se cercar dos mesmos cuidados. Sim. Né, da mesma forma. Muito bom. Regiane, é um tema muito legal. Eu acho que a gente vai ter que voltar aqui outras vezes, mas por hoje acabou. Muito obrigado. Eu quero deixar para todos os nossos ouvintes aí, quem está nos assistindo aqui, o trabalho lá na Procuradoria é intenso, né? Na verdade, em todos os setores aqui, né? Tem um setor que eu acho que está assim, ficando mais sobrecarregado um pouquinho, o setor da comunicação, a gente está pondo muita coisa para eles fazerem, mas a Procuradoria também, até mesmo por causa dessas demandas, estão cada vez maiores. Mas acho que o nosso papel vai estar cumprido quando a gente conseguir reduzir isso, né? A gente vai fazendo um bom papel. Vai demorar, mas eu acho que esse é o norte que a gente está seguindo. Muito obrigado por nos ajudar aqui hoje. Pessoal, então eu aproveito aqui para reforçar que para a gente fazer esse material, esse conteúdo, é importante da ajuda de vocês. Vocês podem sugerir temas, trazerem assuntos que vocês queiram que a gente converse, colegas que vocês queiram trazer aqui para a gente bater um papo. É um canal novo e é um canal para esse momento ali do nosso maior aperto, que a gente está no trânsito, a gente está voando, a gente está viajando, a gente está em casa descansando. Então eu convido todos vocês a seguirem nossas redes sociais, @CRVMG, e semana que vem a gente está por aí. E não esqueça, tá, pessoal? Compartilha, vamos espalhar isso aí, porque tem muito assunto interessante que a gente está conversando. Então, um abraço, até o nosso próximo encontro. Tchau, tchau.